Olá, gente. Vamos continuar no nosso direito societário, só que deixando de lado as sociedades despersonificadas e indo para as sociedades personificadas. Ao final, para fechar esse estudo, falaremos de limitada e anônima, que são as duas mais importantes. Mas seguindo aquele ditado, só para não dizer que não falamos das flores, vamos falar aqui rapidamente sobre três tipos societários e vamos falar rapidamente por dois motivos. Porque realmente o assunto é pequeno, né? Sociedade em nome coletivo e as duas comanditas. O assunto gira em torno de 4, 5 artigos e também porque simplesmente elas não mais existem na prática. Se elas fossem revogadas do nosso código, inclusive, né, seria um grande favor para a gente, seria menos coisa para você estudar. Professora, é porque elas não mais existem na prática, fácil detectar. Porque são sociedades onde todos ou alguns sócios respondem de maneira ilimitada com patrimônio particular. A partir do momento que na limitada e na anônima você tem total proteção ao patrimônio particular, essas daqui perdem a sua razão. Então, vou começar aqui com, deixa eu colocar aqui a primeira na nossa tela, com a sociedade em nome coletivo, dos artigos 1039 a 1044. A partir de agora, foi sociedade personificada, ela vai ter, vem da personificação em termos de responsabilidade, a subsidiariedade, o benefício de ordem. Teve personalidade, tem subsidiariedade. Teve personalidade, tem nome empresarial. Aqui você vai ter que saber se é firma ou denominação. A gente vai checar. Mudei de slide. Vou aqui para a comandita simples. A mesma coisa. Teve personalidade, tem benefício de ordem, tem subsidiariedade e tem nome empresarial. Vou mudar para a terceira. Comandita por ações. Tem personalidade. Se tem personalidade, tem subsidiariedade, benefício de ordem, que eu já expliquei a vocês o que significa, e tem nome empresarial. Então vamos nessa. A sociedade em nome coletivo, ela se caracterizava, eu fico falando no passado porque basicamente não mais existe. Ela se caracterizava por ter a necessidade de todos os seus sócios serem pessoas físicas. Essa é a sua exigência. Todos os sócios precisavam ser pessoas físicas. Minha gente, isso daqui não tem a menor razão de ser. Porque numa sociedade, quem é empresário é a sociedade. Não interessam as pessoas que vão fazer a sua composição. Tanto que vimos fusão, incorporação, sociedades formadas por pessoas jurídicas. Mas essa era a sua exigência. E aqui vamos adiante. Eu vou entrar aqui no esquema para dar alguns bisus para você. Então você pensa assim: você vai lembrar que ela tem subsidiariedade porque ela tem personalidade. Você vai lembrar que a responsabilidade dos sócios ela é ilimitada, por isso, na prática, ninguém mais ouve falar dela. E ela também é chamada de sociedade solidária, é um sinônimo que ela possui, de modo que então a responsabilidade é solidária, ok? E a partir de agora, sempre vamos ter que verificar em termos de nome empresarial. O que foi que a gente disse em nome empresarial? Nome empresarial é gênero. Desse gênero, eu tenho duas espécies. Eu tenho firma, que também é muito mais conhecida por razão, e eu tenho denominação. Lembre-se que o núcleo da firma é principalmente a partir de nome próprio. Souza e Alves, tá? Isso é uma firma ou razão social. A denominação se compõe principalmente do objeto social com a expressão inventada. Hotel do Sol Nascente, limitada, como a gente vai ver aqui no caso de limitada. Nesses tipos societários que têm personalidade, todos têm nome empresarial. Era mais fácil quando não havia personalidade, porque quando não havia personalidade nas sociedades não havia nome empresarial. Essa coisa do nome empresarial, ela pode ser questionada para você em prova de duas maneiras. Ou perguntar como é o nome empresarial de tal sociedade, tá? Como a gente vai ver aqui, sociedade nome coletivo, ela só tem firma. Ou então ele joga lá uma expressão para você dizer se aquilo é, a que tipo societário aquilo corresponde. Nesse tipo societário, gente, existe muito relevo à figura da pessoa do sócio. Ele se liga muito à pessoa do sócio. Então, só em termos de bizu para você lembrar.
Será que ela vai ter firma ou denominação? Ela só vai ter firma, porque é muito importante a pessoa dos sócios, que é a razão. Desse modo, eu posso ter duas formas de composição do nome empresarial, Alves e Souza, ou se eu suprimir o nome de algum sócio, Alves, Souza e Companhia. Pronto. No mais, é isso que a gente vai fazer nesses tipos societários menores. Ela é uma sociedade que é constituída por cotas. A divisão do capital social é entre os sócios feita por cotas, consequentemente, o instrumento de registro na junta é o contrato social. Tranquilo? Vou passar adiante. Na comandita simples, ela se caracteriza pelos sócios terem responsabilidade misturada, gente. Responsabilidade mista. Ô, professora, como assim? Vou te mostrar. Uns sócios respondem assim, outros respondem assado. Há uma mistura de responsabilidade entre os sócios. Na comandita por ações, mudei de slide, também existe responsabilidade mista. Uns sócios respondem assim, outros respondem de outra maneira. Qual a diferença básica entre elas? Vou voltar. Na comandita simples, ela é constituída a partir de cotas. Consequentemente, seu instrumento de formação é o contrato social. A comandita por ações, ela é constituída, obviamente, a partir de ações e, consequentemente, seu instrumento de constituição é o estatuto, não é o contrato social. Basicamente, é isso de diferença entre elas. Mas vejam só. Vamos entender aqui como se dá esse tipo de responsabilidade da comandita simples. Eu vou pegar esse artigo 1045 e vou desenhá-lo aqui. Eita, peraí, a professora fez alguma coisa errada. Peraí, pronto, agora voltamos, né? Como diria Faustão, quem sabe faz ao vivo, a gente volta aqui. Não sabe mexer muito não, mas desenrola. Vejam, na comandita simples, eu tenho que ter pelo menos um sócio comanditado. Ela se caracteriza por essa situação. Ela tem que ter pelo menos um sócio comanditado, certo? E um sócio comanditário. Ela tem que ter um pelo menos de cada. Aí, gente, imagina você, na hora de uma prova, que é depender do nível de dificuldade da prova, a gente esquece até o nosso nome, né? Não, como é o meu nome e tudo mais, não sei, não faço ideia, assim, na hora da prova. Imagine você, lembrar o que danado é comanditado e comanditário. Por isso, eu criei aqui um processozinho mnemônico, um bizu bem simples para você memorizar. Na comandita por ações, o sócio comanditado é quem dita as regras. Por quê? Porque ele é quem administra a sociedade. E a gente vai fazer o seguinte: o que a gente colocar de responsabilidade aqui em cima, a gente joga o oposto aqui para baixo. Em compensação, o comanditário, carinhosamente, vamos chamá-lo de otário, porque é aquele que participa da sociedade, mas não apita em nada. E lembre-se, o que eu jogar de responsabilidade aqui em cima, eu jogo o contrário aqui para baixo. Se esse daqui é quem administra, a responsabilidade dele é mais pesada. Por isso, a responsabilidade dos comanditados, ela é do tipo ilimitada. Se eu joguei limitada aqui para cima, eu jogo o que aqui para baixo? Eu jogo o contrário. O contrário é limitada. Entre os comanditados, se houver mais de um, eles vão responder perante credores de forma solidária. Se eu joguei solidária aqui em cima, eu jogo o que aqui embaixo? O que é o contrário de solidária? Individual. Pronto. Daqui eu tenho a constituição da responsabilidade dos sócios na comandita simples. No final das contas, você vai verificar que aquele a quem carinhosamente chamamos de otário, se é que você pode chamar alguém carinhosamente assim, acaba se dando muito melhor, porque sua responsabilidade é limitada. E aí a gente vai fazer o seguinte: na comandita por ações, a responsabilidade se dá tal qual a comandita simples, com a única diferença. Você vai chamar o comanditado, na comandita por ações, de acionista diretor. Ele vai ter a responsabilidade igual ao comanditado. O comanditário, simplesmente de acionista. Pronto, gente. Assim que se dá a responsabilidade dos sócios nas comanditas. Esse nomezinho meio estranho, essa expressão meio estranha,
ela vem do direito italiano, das chamadas sociedades encomenda, que são as primeiras sociedades do mundo das quais se tem notícia que acabaram se desenvolvendo aí, que acabaram sendo a célula embrionária das demais sociedades que tivemos. Mas, como eu dizia, essas três estão absolutamente mortas, são letras mortas de nossa lei, por quê? Ou todos os sócios ou alguns respondem de forma ilimitada. Uma outra diferença entre elas, só para a gente terminar aqui o nosso estudo das pequenas, é em relação ao nome empresarial. Na comandita por ações, ela pode optar, ou ela usa firma, que é a razão, ou ela usa denominação, ou uma coisa ou outra, certo? Ela é a única, junto com a limitada, que pode optar se vai usar firma ou denominação. Aqui não tem como você errar a identificação dela, porque necessariamente você tem que jogar a expressão comandita por ações. Por outro lado, na comandita simples, ela só pode usar firma. Ela só pode ter firma. E aqui, gente, a expressão e companhia, ela é obrigatória. Ela sempre vai ter que aparecer. Por quê? Porque ela vai representar os sócios comanditários. Os sócios comanditários são terminantemente proibidos de aparecerem na firma, sob pena de responderem como comanditários. Dessa maneira, sempre você vai ter que ter aqui o e companhia. Se você prestar atenção, esse é o mesmo exemplo que eu coloquei na sociedade em nome coletivo e não foi à toa. Se você está fazendo uma prova que te pergunta o seguinte: Alves e Souza é o nome empresarial de que sociedade? Eu afirmo peremptoriamente sociedade em nome coletivo. Não há erro. Tranquilo? Mas a partir do momento que eu jogo aqui Alves, Souza e companhia, isso é o nome de uma sociedade em nome coletivo ou em comandita simples? Não dá para saber. Por quê? Porque na em nome coletivo você pode ter a expressão e companhia. Na comandita simples, necessariamente você tem que ter a expressão e companhia. Como eu disse a vocês, passaria muito rápido como passamos, para que agora a gente entre realmente nos tipos societários e vá caminhando para o fim do assunto, nos tipos societários que efetivamente nos interessam. Os tipos societários que efetivamente são muito cobrados em prova e que a gente os encontra o tempo todo na prática da advocacia. Quais sejam? Sociedade limitada e sociedade anônima, né? Sociedade anônima mais para frente e vamos começar agora em sociedade limitada. Deixa eu vir para aqui para a gente começar. Ela está no nosso código dos artigos 1052 a 1087. Nesse tipo societário, na sociedade limitada, ela se caracteriza por todos os sócios responderem de forma limitada, por todos os sócios terem proteção ao patrimônio particular. Porque hoje em dia nós só temos limitada e anônima, porque em ambas se protege o patrimônio particular. E não acho que isso é coisa de Brasil, de proteger. Ah, o Brasil adora proteger devedor. Não, gente, não é isso. Qualquer país que queira fomentar o empreendedorismo, e todo país precisa fomentar o empreendedorismo privado, porque ele não dá conta só de investimento público, ele precisa proteger o patrimônio particular. Porém, essa também proteção do patrimônio particular não pode ser uma forma de se cometer todo tipo de desvio dentro de uma sociedade. Existem casos que, mesmo com a proteção do patrimônio particular, em regra, há exceções onde se atinge esse mesmo patrimônio particular. Vamos a elas. Deixa eu colocar aqui. Daqui a pouco eu volto para esse slide. Temos algumas exceções, tá certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Primeiro, a formação do nome empresarial. O nome empresarial, em regra, pode ser firma ou denominação. Como eu dizia para vocês, ela, junto com a comandita por ações, pode optar se usa firma ou denominação. Se for firma, Alves Souza e Companhia Limitada, ou Alves Souza Limitada, né? Tanto faz. O I Companhia só quando você suprimir o nome de algum sócio. Mas tem que jogar necessariamente a expressão limitada. Se for denominação, Hotel do Sol, também aqui constando a expressão limitada, ok? Então, no nome empresarial da limitada,
usa-se firma ou denominação, tendo-se que necessariamente ao final constar a expressão limitada. Guarda aí essa informação. Existem casos... Eita, a professora trocou aqui, tá? Deixa eu fazer aqui a devida anotação, tá certo? Tô vendo aqui, a gente vai consertando, veja. Vou até apagar isso daqui. Isso era para estar aqui embaixo, mas aí eu explico a vocês o que é que eu quero dizer. Existem casos de exceções onde se atinge o patrimônio particular. Tem essa primeira aqui, mas daqui a pouco eu volto para ela. Então, eu vou considerar essa daqui como sendo a primeira. O primeiro caso, gente, onde se atinge o patrimônio particular é se houver erro no nome empresarial. Se no nome empresarial não for colocada a expressão limitada, isso causa atingimento do patrimônio particular, porque essa expressão ela não é meramente figurativa. Um outro caso onde se atinge o patrimônio particular é quando a empresa tem dívidas com a Seguridade Social, né, no repasse da contribuição ali do funcionário e tudo mais. Outra situação é quando há descumprimento do artigo 977. Só que esse artigo 977, você não tem a obrigação de saber número de artigo. Quem sabe número de artigo é professor que lida com isso todo dia, ele tem no mínimo a obrigação, né? A gente fala tanto disso, não é nem a obrigação, isso aí vai meio como osmose, a gente nem percebe que vai ali memorizando o nome empresarial. Mas nesse caso aqui, o que é que acontece, gente, em relação ao artigo 977? Ele é o artigo que diz quais são os regimes de bens que as pessoas não podem ser sócias se forem casadas. Quais sejam comunhão total e separação total, aquela que é imposta por lei, que é obrigatória. Se isso for descumprido, a penalidade será atingimento do patrimônio particular. Essa daqui eu vou explicar já já, e de todas elas, também que eu vou explicar já já, a hipótese mais importante de atingimento do patrimônio particular é a desconsideração da personalidade jurídica. Mas daqui a pouco eu venho para cá. Deixa eu falar aqui agora sobre essa hipótese que nós consideraríamos a hipótese de número 4. Veja, a prática de atos ultravires. O que é que sempre significou essa teoria em nosso país? Quando o administrador, ele exorbita de seus poderes. Ele exorbitando de seus poderes, causa ali, através de um ato doloso, por exemplo, prejuízo à sociedade. Qual seria a penalidade? Atingimento do patrimônio particular. Em 2021, a prática de atos ultravires foi revogada. O artigo 1015, no seu parágrafo único, por isso que eu disse, esse parênteses aqui era para estar aqui embaixo, então eu estou informando aqui a vocês, pega isso daqui e coloca aqui embaixo, escreve isso daqui, a prática de atos ultravires foi revogada do nosso ordenamento. Normalmente, a gente não fala de coisas revogadas, porque a gente tem tanta coisa para falar que está em vigor, para que danada a gente vai falar do que está revogado? Porque a revogação, ela é, aí a depender do tempo que você for assistir esse vídeo, relativamente recente. E porque também, gente, é uma coisa que todo mundo estudou na faculdade, né? Prática de atos ultravires significa tem os poderes e o administrador exorbitou, então, desses poderes. Professora, por que essa prática de atos ultravires ela foi revogada do código? Agora, então, o administrador vai lá, exorbita dos seus poderes sem ter nenhum tipo de penalidade? Não, não foi isso. É porque, no final das contas, gente, a concepção atual da desconsideração da personalidade jurídica, como vamos ver, acabou abarcando a prática de atos ultravires. Ficou desnecessária a previsão como uma coisa separada. E aí eu vou explicar para vocês quando eu estiver falando sobre DPJ. Bom, e uma outra exceção é a não integralização do capital social. Mas primeiro eu preciso falar da regra da integralização do capital social. Vamos entender tanto a exceção quanto a regra aqui da responsabilidade dos sócios na sociedade limitada. Eu vou precisar de espaço, então para isso eu vou pegar aqui meu slide em branco. Vejam. Me acompanha aqui bem direitinho, não faça isso sozinho em casa, porque tenha certeza que eu vou te explicar isso de uma maneira muito mais fácil. O capital social é o dinheiro que a empresa tem. O capital social, ora ele é subscrito, e aí, claro que eu vou te explicar tudo, não se aperreia, para depois ele ser integralizado. E o que é que significam essas expressões?
que são tão caras ao direito empresarial e que vocês precisam conhecê-las. Capital subscrito, gente, é o capital prometido. Capital integralizado é o capital que foi efetivamente pago. E aí, como eu sempre faço com você, eu te dou exemplo e soluciono aqui todas as suas dúvidas. Vamos imaginar o seguinte: Maria e João resolveram constituir uma sociedade. No dia tal, dia 20 de abril, eles resolveram subscrever o capital social. Maria subscreveu 20 mil, João subscreveu 80 mil. De modo que meu capital subscrito ele é de 100 mil. No dia lá marcado, sei lá, daqui a 2 meses, 5 meses, 1 ano, não é um prazo exatamente exato, as partes vão lá e integralizam o capital social. Significa que Maria vai lá e paga os 20 mil à própria sociedade e João paga os 80 mil à própria sociedade, de modo que todo o capital subscrito está integralizado. A exigência básica para se ter proteção do patrimônio particular não limitada é essa exata coincidência. O capital subscrito precisa estar todo integralizado. Isso daqui na teoria. Na prática, como deveria ser, mas que não funciona. Na prática, seria o seguinte: os sócios abririam uma conta atrelada à sociedade e ali ficariam depositando aquele dinheiro, que seria a integralização do capital social. Mas, professora, se é o dinheiro que eles têm para mover a sociedade, como é que eles iriam depositar aquele dinheiro? Eles poderiam depositar e eles poderiam retirar. É só para mostrar aos credores que, teoricamente, aquele dinheiro existe. Isso seria integralizar. Seria muito simples, inclusive, essa fiscalização por parte da junta comercial. Bastaria um comprovante de depósito bancário. Mas o que acontece, gente, no final das contas, é que as juntas comerciais acabam não dando conta de tanta abertura de empresa que tem nesse país. Não se engane. Quanto mais até a gente vive num período de crise, mais empresas são abertas. Esse fenômeno é bem interessante de acompanhar. Porque, no fim das contas, é como se fosse assim: eu vou pegar, é como se fosse, não, acaba sendo, eu vou pegar o dinheiro da minha indenização, sabe, e vou investir. Então, a gente sempre tem muita abertura de empresa e, por isso, não há essa efetiva conferência da integralização do capital social. O que é que a gente faz enquanto advogado? Quando a gente dá entrada no contrato social, a gente diz que o capital está subscrito e já está integralizado e pronto, e acabou-se. Porque a gente vai ver que fica muito grave se o capital não for integralizado. Então, deixa eu te mostrar aqui. Aí, vamos imaginar o seguinte: essa sociedade fez negócio com um credor que concedeu a ela um crédito de 150 mil reais. Se eles pagarem amigavelmente, ótimo, dívida quitada, vida que segue. Mas se a sociedade não pagar, gente, como é que o credor pode demandar por esses 150 mil? Não pode. Nesse caso, esses 50 mil serão efetivamente de prejuízo. Essa é que é a verdade. Mas, professora, por que isso é muito injusto com o credor? Não. O limite de fogo do credor é o limite do capital social. Quando o credor concede o crédito, a primeira coisa que ele tem em mãos, que ele tem que exigir, é o contrato social. Se ele está concedendo o crédito além do limite do capital social, ele sabe o risco que está correndo. É a justificativa que os bancos têm para cobrar mais spreads bancários, mais juros meu, seu e tudo mais. É a justificativa dos bancos, tá? Mas o limite de fogo é o limite do capital social. Isso é a regra. Isso daqui, tudo o que estamos dizendo é sobre responsabilidade da limitada. Se proteger o patrimônio particular quando o capital subscrito está integralizado. Mas bora para a exceção agora? E se o capital social não tiver integralizado? E aqui eu tenho um dos artigos mais importantes da parte de limitada, que é o artigo 1052. Se o capital não estiver integralizado, vamos imaginar o seguinte. Deixa eu pegar aqui a minha borracha. No dia marcado, João foi lá, integralizou os 80. Maria foi lá, em tese, por isso que eu sempre ressalto isso com vocês, e não integralizou nada. Maria é o que chamamos de sócio remisso. Sócio, se fosse aqui em Pernambuco, seria sócio checheiro, que é quem não paga as suas contas. É o sócio remisso. Agora, gente, o capital subscrito, ele não está integralizado. Eu só tenho 80 mil de integralização. Nesse caso, os 50 mil continuarão a ser de prejuízo para o credor.
Tá, professor, e o que mudou? O que mudou foi o seguinte: os 20 mil que não foram integralizados, o credor pode atingir o patrimônio particular de qualquer um dos sócios, porque eles são solidariamente responsáveis pela integralização do capital social. Então, deixa eu dizer de outra forma. A não integralização do capital social causa duas consequências. Duas consequências: ilimitação de responsabilidade, exceções à responsabilidade limitada, e solidariedade. Me diz com quem andas que eu te direi quem és. Se isso fica aqui com esse rombo, João também pode ter o atingimento no seu patrimônio particular do que não foi integralizado, ou seja, 20 mil, tá bom? E para a gente terminar essa parte aqui de exceções, a gente ainda volta com um bloco inteiro na próxima aula sobre sociedade limitada, fazendo a revisão bem legal dos artigos do Código. A sexta e última exceção é a sexta, que na verdade hoje em dia são 5, né? Quando a gente tira a prática de atos ultraviros. Mas eu vou colocar aqui só para ficar organizado. A sexta e última exceção, onde se atinge patrimônio particular. E a parte mais importante cobrada em prova é a DPJ, ou a desconsideração da personalidade jurídica. Eu gosto de alterar a disposição desse artigo e começar dessa parte que está em verde, que se você não puder ler, obviamente eu leio para você, que é o conceito da DPJ. A DPJ significa desconsiderar, significa descortinar, se levantar o véu da pessoa jurídica imaginário e se atingir bens particulares. Essa é a ideia da DPJ. Os concursos, sabe, gente, antes dessa modificação da Lei de Liberdade Econômica, que foi em 2019, aí 2020, 2021, a gente teve o terror da pandemia, as coisas pararam bastante, né? Graças a Deus passou, está muito mais controlado e tudo mais. Eles tinham uma verdadeira obsessão, os concursos, de perguntar o seguinte: a DPJ significa uma medida de dissolução da empresa? É o fim da empresa? Não. Inclusive, a gente viu as possibilidades de dissolução de uma empresa. Não. Significa uma medida para fins de atingimento do patrimônio particular. Se a empresa continuar existindo, ótimo. Se ela conseguir continuar existindo, ótimo. E aí, com essa alteração do artigo 50, o nosso legislador trouxe expressamente a palavra desconsiderar. É para isso que serve a DPJ. E você vai atingir o patrimônio particular de quem? Do administrador ou do sócio? Que tenha sido beneficiado direta ou indiretamente pelo abuso, que obviamente isso daqui demanda prova. Antes da Lei de Liberdade Econômica, esse artigo ele acabava aqui. E aí o que era que acontecia? Muitas vezes numa sociedade onde você tinha muita gente, a DPJ ficava inaplicável. Você tinha 100 pessoas numa sociedade. Você atingia o patrimônio particular de todos os sócios, mas não teria como, ficava inaplicável. E aí a Lei de Liberdade Econômica disse agora, olha, a gente só vai atingir o patrimônio particular de quem tenha sido direta ou indiretamente beneficiado pelo abuso. Uma coisa importante. Por que houve a revogação da teoria da prática de atos ultraviros? Porque a Lei de Liberdade Econômica também permitiu que você atinja patrimônio particular de administrador com a aplicação da DPJ. Antes dela, você só podia atingir patrimônio particular de sócio. Então, a partir do momento que você pode atingir o patrimônio particular do administrador pela DPJ, não tinha mais sentido falarmos em prática de atos ultraviros. Seriam duas coisas, basicamente, com o mesmo sentido, tá? Lembrando, gente, que aqui a gente analisa a parte do direito material, essa é a nossa tarefa, mas é sempre muito bom também que você conjugue o assunto, e aí eu vou te dar indicação, com a parte do direito processual. E lá no CPC, a partir do artigo 133, nós temos a DPJ, 133. Sempre tivemos DPJ, sempre a tivemos no ponto do direito material, mas não tínhamos a instrumentalização. E o CPC foi fundamental nisso. E veio para apaziguar uma das principais questões tormentosas sobre DPJ. Em que momento ela pode ser arguída? A qualquer momento. Ela pode ser arguída em sede inicial, se você, enquanto advogado, já tivesse esses elementos, ou de forma incidental. O processo está lá em curso e um incidente ao processo, se de forma incidental, a qualquer momento no processo, causando a suspensão do feito principal. Só para a gente terminar, lembre-se que só quem decreta DPJ é juiz, mas a decretação não pode ser de ofício. Ou vai ser a requerimento da parte, ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no feito,
Para a gente em direito empresarial, isso não é muito comum, mas está aí no próprio Código Civil, até porque isso serve também para o direito civil. E a decisão dele, é importante a gente dizer que é interpartes. O efeito produzido por essa decisão é interpartes, atinge ali aquelas partes, tá certo? Não vai ser um efeito aí de produção erga omnes, é o efeito interpartes que nós temos. E para terminarmos, é importante também que a gente diga que a gente no direito empresarial, a gente utiliza a DPJ da teoria maior. É diferente, por exemplo, do Código de Defesa do Consumidor, do Direito do Trabalho, que são legislações protetivas, que vêm para assegurar a condição do hipossuficiente e adotam a teoria menor. Lá, simplesmente pelo não pagamento, você já aplica a DPJ. Aqui não. Aqui eu preciso do abuso da personalidade jurídica, que vai estar caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. De outro modo, eu digo que minha teoria é maior porque eu preciso, então, de mais requisitos. E aí vocês vão ficar com a tarefa, antes de partirem para o próximo bloco sobre limitada, a tarefa de vocês vai ser pegar esse artigo 50, se debruçar nele, ir para a parte do CPC que eu indiquei para vocês, mas principalmente nesse artigo 50, fazer toda a leitura dos parágrafos e incisos que lá estão, sobre o que seja abuso da personalidade, desvio de finalidade, confusão patrimonial e qualquer dúvida, me perguntar. Um abraço.